Opa, professor Fabrício, o seu facilitador. Vamos aqui resolver questões de língua portuguesa da Banca e BFC. Para você que vai fazer o correio aí, ó, saiba que é necessário fazer muitas questões. Esse daí talvez seja o maior segredo dos grandes aprovados. A maioria que eu conheço fala que o segredo foi sempre fazer questões, muitas questões, tá? O segredo é esse. Tô dando papo. Vamos lá? Ó, muito obrigado, escreveu ela. Então vamos lá. Se é ela, não é obrigado. É obrigado. Então, ó, você já eliminou obrigado e você já eliminou obrigado. Questões é o lance de você saber eliminar. Muitas vezes você não precisa saber tudo para responder e acertar, tá bom? Ó, por exemplo, ficou aqui, ó, anexo e anexo. Tá vendo? Anexos e anexos. As duas que restam aqui, ó. Então, mesmo que você saiba anexos aqui, ó, no caso, não vai adiantar muito, porque as duas opções aqui já tô vendo que está correta, só de eu saber o obrigado, tá? Então, mas vamos continuar. Seguem anexos os recibos. Por que fica anexos? Porque quem é que segue? Pergunta pro verbo. Quem é que segue anexo? Os recibos. Os recibos seguem anexos. Ó, plural, plural, plural aqui. Então fica anexos aqui, tá? Continuando. Mas alertamos que ainda são necessários vários pagamentos. O que são necessários? Vários pagamentos. Você vê, ó, plural, ó, tá vendo aqui, ó? Plural, plural e plural, ó. Então, ó, vai ser necessários. Só eu sabendo isso aqui, ó, já matei, ó. Só precisava saber o obrigada e o necessários aqui para matar, ó. Mas vamos fazer a última aqui, ó. O que seguem, incluso ou incluso, as faturas, ó, se é as faturas, elas seguem inclusas, ó, no plural, tá vendo? Então, ó, gabarito D de dado. Vamos para a próxima. Lembrando aqui, você que está treinando aqui, ó, eu tenho uma aula aqui com 50 questões, ou 50 questões são questões, hein? Muitas questões. E também tem uma com 25, ou seja, já tenho 75 questões aqui, ó, para você estudar, tá? Então, vamos lá, dessa moral, chega lá e vamos fazer questões. Então, vamos lá. Estava proibido ou proibida a entrada? Ó, toda vez que você tivesse esse determinante aqui, ó, a entrada estava proibida. Se não tivesse esse a aqui, era proibido. Mas como tem esse determinante, a entrada estava proibida, tá? Então, aqui é proibida. Então você já elimina esse do aqui, esse proibido aqui, ó. Então vamos para a próxima. Mas o público já chegava ou chegavam? Aí você pergunta para o verbo, quem é que já chegavam? O público. Se está no singular, ó, o público, então aqui é chegava, tá? Então vamos lá. Chegavam? Não, tá errado. Então ó, já elimino a A. Pronto. Só com essas duas aqui, ó, já é suficiente para eu acertar a questão, ó. Questão número 2 aqui, ó, gabarito C, mas vamos continuar. Faltava ou faltavam 5 horas? Não é mais de um, ó, 5 horas, ou mais de uma hora. Então, não é faltava, é faltavam, tá? Por isso que tá certo aqui. E agora aqui, ó, uma pessoa falou que fazia ou faziam muitos anos. Quando você tem essa construção aqui, ó, de tempo decorrido, sempre o verbo fazer vai ficar no singular. É fazia, tá? Não é fazem anos, é faz anos, entendeu? Então é fazia aqui, ó. Que é fazia. Tá bom? Então, ó, gabarito C, tá? Questão número 3. Analise a figura abaixo e responda a questão. Aí você tem aqui uma churrascaria, hoje testículo de boi. Aí você tem um boi aqui inconformado, né? Porque veja bem o que vão fazer com o cara aqui, ó. Uma bomba, ele quer explodir o restaurante, né? Essa é a... Então vamos ver a pergunta agora que vem aqui, ó. Em relação ao gênero textual, assinale a alternativa incorreta. Se atente ao incorreto, tá? É uma tirinha porque evidencia com humor o comportamento dos animais? Pronto. Você já acertou aqui, ó. Por que isso aqui não é uma tirinha? Porque a tirinha é um conjunto de cartoons, de charge, né? Não é numa só, tá vendo? Ó, isso aqui é uma charge, um cartoon. Isso aqui não é uma tirinha. Uma tirinha é uma sequência dessas aqui. Teria que ter mais, né? Isso aqui tá num post só aqui, ó. Então, ó,
Você já conseguiu matar aqui já logo na primeira, tá? Ó. É um cartoon, por quê? Porque opina e critica por meio do grafismo e do humor, sim. Né? Do que está escrito e do humor que está ali, que o boi vai explodir aquele restaurante ali, né? E também aqui, ó, olha aqui, ó, com humor, ó, além de não ser uma tirinha, evidencia com humor o comportamento dos animais. Os animais, né, eles na verdade, isso aqui é um comportamento humano, esse da vingança, ele de explodir, né? Mas nem só de você matar o da tirinha aqui, você já tinha matado. Mas vamos continuando aqui então, ó. Ele opina e critica por meio do grafismo e do humor, sim, mas ele queria errada, por isso que essa aqui está certa, porém não é o gabarito. Por meio do desenho do texto escrito, esse gênero jornalístico faz uma sátira. Sim, ele está fazendo uma sátira aqui, e esses gêneros aqui é comum aqui em blogs, em textos de jornais, etc. Tá, beleza. É um gênero vinculado a jornais e revistas e internet, que eu acabei de dizer. Então tá tudo certo. Vamos para a próxima. Ah, outra coisa, você já se inscreveu aqui no canal? Eu preciso que você se inscreva, né? Porque se você se inscrever e apertar aqui o sininho, aperta aí também ó, o sininho da notificação, que aí eu sei que você está gostando, e toda vez que eu gravar uma aula dessa aqui, ela vai avisar você, ó, o professor gravou mais uma bateria, vamos estudar com ele, vamos? Então, se você fizer isso aqui, você vai ser chamado na próxima. Então vamos continuar. Leia a frase abaixo e assinale a alternativa que indica somente relação correta entre a palavra destacada e a sua classificação morfológica. Então ele quer saber a classificação morfológica. Você tem lá as 10 classes gramaticais, né? Substantivo, verbo, advérbio, adjetivo, etc. Né? Dá uma pesquisada. E aí ele quer saber se está correto. Então vamos lá? Amanhã chegarei mais cedo ao trabalho. Isso é um advérbio? Não, isso não é um advérbio, isso aqui é um verbo, né? Exprime ação. Amanhã eu vou chegar, chegarei, tá? Então isso aqui é um verbo. Então isso aqui não pode ser, tá errado? Não é um advérbio. O advérbio exprime circunstância, né? De modo, tempo, enfim, não é um advérbio. Aquela casa me parece a mais bela daquela rua. Aquela, aquele, aquilo, isso, este, isso são pronomes demonstrativos e não pronomes oblíquos. Então isso aqui também não pode estar correto, tá bom? Pronome oblíquo é aquele que complementa um verbo, né? Ó, isso aqui é um pronome oblíquo, ó. A casa parece a mais bela. Parece a quem? A ele mesmo, ó. A mim, ó. Esse me aqui é um pronome oblíquo, ó. Quem será as... Ó, esse tá erradinho aqui, né? Ó. Quem será a pessoa que mais me ajudará? Eu copio da prova, tá, gente? Eu copio da prova. Eu vi aqui agora. Quem será a pessoa que me ajudará com essa tarefa? Preste atenção, esse quem aqui, ó. Não é um pronome interrogativo, ele não tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Quem será a pessoa que me ajudará com essa tarefa? Ele tá fazendo uma pergunta. Esse aqui é um pronome que substitui o nome, né? Interrogativo. É isso mesmo, ó. Isso aqui, ó. Já é o gabarito. O pequeno animalzinho ficou todo molhado com aquela chuva. Substantivo comum. Será que é o substantivo comum? Você tem que ter cuidado que quando às vezes fala assim, aqui ó, o substantivando ele. Não é. Preste atenção. O animalzinho é o substantivo. E o pequeno está adjetivando ele. Então isso aqui é um adjetivo. Só que normalmente a construção vem primeiro o substantivo e depois os seus adjuntos aqui, né? Então esse adjetivo aqui, normalmente, ele vem depois. O animalzinho pequeno ficou todo molhado. Aqui ele fez uma construção invertida. Mas sem problema. Isso aqui não deixou de ser um adjetivo, não um substantivo, tá? Questão número 5. No trecho, sermos convencidos pelos argumentos do interlocutor. Assinale a alternativa incorreta. Então ele quer incorreto, ó, em relação à palavra grifada. Então vamos lá, vamos voltar nesse texto aqui só para nós voltarmos bem nesse trecho aqui, ó. Então vamos achar aqui, ó. Mas o contrário também pode ocorrer. Sermos convencidos pelos argumentos do interlocutor, né? Do interlocutor. Então, ó, vamos voltar aqui, cadê? Quando você tem isso aqui, ó, denota de quem assiste um debate. Não, você percebe que ele está fazendo um debate ali e tem uma pessoa debatendo com outra. Esse interlocutor debate um com o outro aqui, ó. Então, já tem o gabarito aqui, ó. Porque ele não denota quem assiste um debate, sim de quem participa
de um debate, tá bom? Então nem preciso ler aquele texto ali, caso vocês queiram, ó, tá aqui, ó. Dá um print aí, dá um pause aí e leia, tá? Mas eu nem preciso ler, porque o interlocutor aqui está participando de um debate, tá? Vamos aqui para a próxima. Trata-se de um substantivo masculino? Vamos olhar aqui, ó, pelos argumentos do interlocutor. Esse do é de preposição mais o do interlocutor. Esse interlocutor é um substantivo masculino, tá? Então ele está certo, ele queria errada, tá? O erro está aqui, ó, porque ele não está assistindo, ele não é espectador, ele participa. É uma palavra formada a partir de derivação prefixal? Sim, que é um é um locutor, e aí você tem um prefixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver, risca. Aqui, ó. Esse inter aqui é um prefixo. Interlocutor, ó, internacional, interdependente, isso aqui é um prefixo, tá? Então é uma derivação prefixal. Foi colocado aqui, ó, um prefixo, tá bom? Então ela também está certa. Significa uma pessoa que conversa com outra? Sim, né? Se você voltar ao texto aqui, ó, ele vai falando, por esse motivo devemos nos esforçar para escolher argumentos persuasivos, isto é, capaz de modificar o ponto de vista do nosso interlocutor. Mas também pode ocorrer de sermos convencidos pelos argumentos dele. Então, é um debate de uma pessoa com outra, tá? Então, ó, gabarito A. Questão número 6. Observe o trecho. A troca de argumentos é uma experiência enriquecedora, tanto para quem dele participa diretamente, tanto para quem o presencia. Assinale a alternativa correta. Uma experiência enriquecedora é um sujeito composto? Vamos dar uma olhada se aqui é um sujeito composto? O que é uma experiência enriquecedora? A troca de argumentos. Então, primeiro que ele aqui já nem é o sujeito, tá? Já nem é o sujeito aqui. Mas, e se fosse também, ó, o núcleo do sujeito é experiência. Isso aqui é adjunto, isso aqui é adjunto, tá? Então ele não é um sujeito composto. O sujeito composto seria assim, ó, Pedro e Maria foram à igreja. Pedro e Maria são dois sujeitos. Isso é um sujeito composto, tá? Diferente disso aqui. Então isso aqui você já elimina. Quem o presencia? Sujeito indeterminado. Cadê o quem o presencia aqui? Vamos ver. Para quem o presencia. Ó, outra coisa, outra dica, ó. Tá vendo esse para aqui? O que é para? Responde aí pro professor, vai. Para é uma preposição. Se isso aqui não poderia ser um sujeito. Por quê? Porque existe a regra que não existe sujeito preposicionado. Ou seja, você tem um sujeito, você tem uma preposição antes, isso não pode, tá? Isso aqui fere a norma padrão. Então, só por isso aqui você já sabe que isso aqui não poderia ser um sujeito, tá? Ele não poderia ser um sujeito indeterminado. Quem dele participa? Sujeito oculto. Cadê quem dele participa aqui, ó? A troca de argumentos é uma experiência enriquecedora tanto para quem dele participa. Tá vendo, ó? Quem dele participa também não pode ser, ó. Porque, novamente, ó, para, ó, o para, que é uma preposição antes do que ele tá chamando de sujeito aqui, ó. Tá vendo? Então, você não pode ter um sujeito com uma preposição antes. Também você elimina. Agora, vamos lá. A troca de argumentos, sujeito simples. Ponto, isso aqui é o gabarito, ó. Você pergunta sempre pro verbo. O que é uma experiência enriquecedora? Nem preciso falar o resto. O que é uma experiência enriquecedora? Tá, do verbo para trás é tudo sujeito, ó. O núcleo é troca. Mas tudo isso aqui é considerado sujeito, ó. Então a troca de argumentos é o sujeito, é um sujeito simples. Ele não tem dois sujeitos aqui. É um sujeito só. Portanto, ele é um sujeito simples. Tá bom? Então, aqui você já aprendeu que não existe sujeito preposicionado. Por isso que é importante você fazer questões. Você recebe vários conhecimentos através de uma questão. Façam muitas questões. Assistam às aulas teóricas, é muito importante. Mas façam muitas questões. Revisem por questões. Dica de amigo. 7. Observe o trecho. Muitas pessoas visitam o lugar para observar as estrelas. E analise as afirmativas abaixo em relação à sintaxe, tá? Então vamos ler. Muitas pessoas é um sujeito composto, ó. Mesmo se eu olhar aqui, ó, muitas pessoas, isso aqui, ó, não é um sujeito composto, não são dois sujeitos, são muitas pessoas, tá? O núcleo é pessoas, ó. Isso aqui é um sujeito simples,
tá? Isso aqui não é um sujeito composto, não é Pedro Maria, não é João José, não. Então, muitas pessoas. Então, isso aqui não é um sujeito composto, então você já elimina um. Então, onde tiver a um, ó, você já elimina, tá? Vamos continuar. Para observar as estrelas. É uma oração subordinada adverbial final. Vamos ler aqui ela então, ó. Muitas pessoas visitam o lugar para observar as estrelas. Sim, isso é uma oração subordinada adverbial final, porque ela exprime uma circunstância. Qual a circunstância? De finalidade. A finalidade dele era visitar aqui, ó. Muitas pessoas visitam o lugar para observar as estrelas. A finalidade dele era observar as estrelas. Quando você tiver esse para aqui, ó, e esse final AR aqui, o que é esse AR aqui? É um verbo no infinitivo, de primeira conjugação, AR. Ó, para mais verbo no infinitivo, você tem uma conjunção aqui de finalidade. Então, isso aqui é uma oração subordinada adverbial final. Isso aqui está certo. Então, vamos ver. Apenas a 2 está correta? A 2 está correta. Eu preciso saber a 3, tá vendo? Eu preciso saber a 3. Então, vamos para a 3 aqui. Cadê? 3. O lugar é um objeto direto? Cadê? Vamos ver. Muitas pessoas visitam. Quem visita, visita algo. Visita o quê? O lugar. Ó, visitam o lugar. Preste atenção, ó. Quem visita, visita algum lugar. Visita algo. Visita o quê? O lugar. Isso aqui é um complemento do verbo. Quando você vai complementar um verbo e você não precisa de preposição, você tem um objeto direto, ó. Nesse caso aqui, ó. O lugar é um complemento do verbo visitar que não precisou de preposição. Logo, esse aqui é um verbo transitivo direto e esse aqui é um objeto direto. Agora, se fosse assim, ó. Gosto. Quer ver? Ó, vou fazer, ó. Gosto música. Gosto música. Se alguém falar pra você, ó, gosto música. Faltou alguma coisa? Faltou, não faltou? Faltou uma ponte que ligasse esse complemento ao verbo. Que ponte é essa? É uma preposição. Gosto de música. Aí aqui você teria, isso aqui seria um objeto indireto. A diferença do objeto direto é que ele não precisa preposição. Isso aqui é um artigo. A diferença dele para o objeto indireto é que o objeto indireto ele tem uma preposição antes dele, tá bom? Então, ó, é a D, né, ó. Não é a D, né? É a A. É a 2 e a 3 que estão corretas, né? Então, desculpa aqui, ó. Vamos apagar isso aqui, né? Depois você olha lá aqui, ó. Vamos apagar. Tá? Porque a 2 e a 3 estão corretas. Certinho. Então, vamos para a próxima agora. Questão número 8. A partir da área de morfologia, analise a palavra em destaque no fragmento apresentado. Senti-me bem de não a ter humilhado ou descontado a minha frustração nela. Assinale a alternativa correta. Então, ó, a palavra em destaque, descontado. Vamos aqui então a fazer a análise disso aqui, ó. A palavra apresenta apenas prefixação, que é a formação de uma palavra derivada com o acréscimo de um prefixo ao radical. Então, ó, a palavra, ela origina, o descontado, ele origina disso aqui, ó, do descontar, né? Aí, se você pensar assim, você vai falar, não, ela é só um sufixo, é só esse ado aqui, ó, no final. Só que essa palavra aqui tem uma peculiaridade. O descontar, ele origina da palavra, do verbo, né? Contar. Então, ó, o descontado vem desse, que este vem deste. Entendeu? Então, vamos lá. A palavra apresenta apenas prefixação. Ele apresenta prefixação e sufixação, ó. Ele tem esses dois aqui, ó. Tá vendo? Tem os dois, então não pode ser esse. A palavra apresenta somente a sufixação, que é a formação de uma palavra nova acrescida de sufixo ao radical, tá? Então, algumas pessoas acreditam até que vão errar nessa aqui, porque ele vai pensar só na palavra descontar. Aí ele vai falar, a palavra descontar colocou esse ado aqui no final, é somente um sufixo. Mas você tem que lembrar que esse descontar já vem de contar aqui, ó. Então, na verdade, não é somente um sufixo. E vai ser o gabarito aqui, ó. A palavra apresenta em sua formação acréscimos de afixo. O que é afixo? São os prefixos e os sufixos, tá? Tá, ó, descontado. Tem esse des e esse ado aqui, ó. Isso aqui são
prefixo e sufixo. Tá? Ó, a palavra apresenta uma formação com acréscimo de afixo, prefixo e sufixo. Ao radical, que é o radical é esse aqui, ó. Conte, né? Ó. Tá ficando tudo meio embolado, né? Ó. Mas aqui, ó, conte. Aí você põe o des, com e o ado aqui, ó, que é o sufixo. Isso aqui é o prefixo e o ado aqui no final, tá? Esse é o gabarito. A palavra não é formada por acréscimo de afixo. Mentira. Ela tem esses dois aqui que eu acabei de mencionar. Então, portanto, gabarito C. 9. A partir das palavras retiradas do texto, assinale a alternativa incorreta. Ó. Se liga no incorreta. Tá? Em relação à classificação da divisão silábica e da tonicidade. Olha, então aqui, ó, vamos pensar junto aqui, ó. Então você tem, se você souber uma coisa só aqui, você já acerta. Por exemplo, você tem oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vou abreviar isso aqui. Então, ó, oxítona é quando você tem essa última sílaba aqui, ó, forte. Por exemplo, café. Café é uma oxítona. Por quê? Porque você tem essa última aqui, ó, forte. Beleza? Isso é uma oxítona. Quando você tem, que nem meu nome, ó, Fabrício. Quando você tem, ó, cada uma aqui é uma sílaba, onde eu risquei embaixo. Quando você tem a penúltima sílaba forte, ela é uma paroxítona, certo? E você tem a proparoxítona, que é, a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Tá vendo? Ó, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. Toda vez que você tiver a antepenúltima sílaba forte, você tem uma proparoxítona. E qual que é o bizu dela? Qual que é o bizu dela? Toda, repete comigo aí, ó, toda proparoxítona recebe acento, tá vendo? Tem um acento aqui, ó. Fábrica, se você tirar o acento, não é fábrica, tá? É fabrica. É público, proparoxítona. Se você tirar o acento, publico, vira paroxítona, tá? Então, ó, a palavra tranquilidade, ela é uma palavra pentassílaba e proparoxítona? Se ela fosse proparoxítona, ela seria acentuada. Concorda comigo? Então aqui, ó, você já tem só sabendo isso aqui, ó, que toda proparoxítona é acentuada, você já sabe que ela é a errada. Tá vendo que ela é errada, ó? Porque tranquilidade não tem acento, tá? Agora, outra coisa que eu vou te ensinar. Você não sabe, ó, não tem onde que será que está a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba forte. Como é que você fala? Ó, pra mim, o melhor bizu que existe é o chamar a palavra gritando. É engraçado? É, mas funciona. Quer? Vamos testar? Então vamos lá. Tranquilidade, né? Onde está a sílaba forte? Você vai chamar ela no portão, ó. Tranquilidade. E assim vai, ó. Proparoxítona. Proparoxítona. Café. Tá vendo, ó? Tá até um acento, ó. Qualquer palavra que você fizer isso aqui, você vai achar onde está a sílaba forte. Então, ó. Isso aqui é o gabarito. Então, ó, vamos uma por uma agora. Recursos, palavra trissílaba. Ela é uma palavra trissílaba. Trissílaba que são 3 sílabas. Recursos, ó, tem 3 sílabas. Tá certinho. Ela é paroxítona? Será? Vamos chamar para ver? Para ser paroxítona, eu acabei de mostrar para vocês, ó, meu nome aqui, que é a penúltima sílaba. Vamos lá? Recursos. Tá vendo que ficou aqui no cur? Então, beleza, é uma paroxítona. Vamos testar em todas. Melhor, ó. A última, ó, tá vendo que deu certo? De sílaba, 2 sílabas, ó. Conforme, a palavra é trissílaba. Conforme, ó, conforme, paroxítona, tá vendo que tá na penúltima? Trissílaba, tem 3 sílabas, ó. Conforme. Então, ó, chamando a palavra você descobre onde que tá a tonicidade dela. E agora você descobriu que toda proparoxítona recebe acento. Olha quanta informação numa coisa só. Então vamos para a última questão aqui. Leia o fragmento apresentado e o analise, tendo como base as noções de sintaxe, de colocação pronominal em sua classificação pela posição do pronome. Apenas relembrando. Ó, aí vai relembrar aqui, ó. Próclise ocorre quando o pronome antecede ao verbo, ou seja, antes do verbo. Mesóclise é quando o pronome se coloca no meio do verbo e ênclise se refere ao pronome colocado no final do verbo. Ó, o cara deu a questão aqui, hein? Fragmento, ó. Eu me incluo como leitor, ao meio aqui, ó. Ele já falou para você
que próclise é quando o pronome, esse pronome aqui, ó, pronome oblíquo, átono aqui, ó, esse me aqui, ó, ele ocorre antes do verbo, ó. O pronome antecede o verbo. Antecede que está antes. Então vamos olhar, se ele está antes, ele não está falando aqui que ele é uma próclise, o cara deu, você precisa saber interpretar aqui, ó. Se você souber interpretar aqui, mesmo que você não saiba, você acerta. Então vamos olhar aqui, ó. Ele é um pronome de um caso oblíquo átono, beleza, é um pronome de caso oblíquo átono. Ó, vou até mostrar aqui para vocês uma tabelinha, por isso que eu falo que eu sou facilitador. Vou deixar ali para vocês, espera só um minutinho que eu já volto. Ele é um pronome de caso oblíquo átono de primeira pessoa do singular, tá? Vamos ver se ele é primeira pessoa do singular, ó, primeira pessoa do singular, ó, átono, tá vendo? Ó, então ele é um pronome de caso oblíquo, átono de primeira pessoa do singular, classificado como proclítico. Proclítico por quê? Porque é próclise. Por que ele é próclise? Porque ele vem antes do verbo. Só de você saber que o cara já falou aqui, ó, que ele vem antes do verbo, ó, proclítico. Esse aqui também tá proclítico, esse aqui ficava no jogo, ó, enclítico e mesoclítico. Esses dois aqui você já eliminava, o cara te deu. O cara já te deu, ó. Não vai ser mesoclítico nem enclítico, porque não está nem no meio do verbo, nem depois do verbo. Está antes do verbo incluir aqui, ó. Tá? O cara já te deu. Aqui, ó. Pronome pessoal do caso reto. Só aqui ele já errou, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, os pronomes pessoais de caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Tá? Ele não é o me. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo e não caso reto. Então, ó, printa essa tabelinha aqui, ó. Ele é átono. Por que ele é átono? A palavra a, ó, é uma negação, ó. Tono, força, tonicidade. Ele é mais fraco. Esse me, ele tem um som mais fraco. Mi, mim, comigo, isso aqui, ó, já é tônico, já é mais forte, tá? Então, ó. Então, ele não é um pronome de caso reto. Ele não é de terceira pessoa do plural, tá? Ele não é de terceira pessoa, não é eles, elas. E ele é classificado como proclítico, mas ele não é nem caso reto, nem terceira pessoa do plural, tá? Portanto, então, ó, gabarito A. Lembrando que eu tenho aqui, ó, no canal 25 questões, uma correção e 50 numa outra. Dá um chego lá, vou montar essa playlist lá, vamos estudar, tá bom? Então é isso, deixa seu like, siga, compartilha e até mais.